importante eu frisar, gente, novamente, né? É quase que um mantra. Nossas aulas são gravadas e depois são publicadas lá na sala Google, tá bom? Tem alguém que ainda não tem acesso à sala Google? Tá começando hoje? Oi? Você tá começando hoje? Tá? São gravadas, são colocadas na sala Google para vocês poderem fazer as atividades. Aí eu já passo para você, tá bom? Depois o link para você poder ter acesso à sala Google. Bom, gente. Então, o módulo que nós estamos é o módulo de apresentações gráficas, tá? É um módulo que a gente vai trabalhar muito com visual, muito com oratória, né? E trabalhar também com algumas animações, algumas brincadeiras legais aí dentro do módulo, certo? Os programas que a gente pode utilizar são alguns, tá? Então, deixa eu trocar a tela aqui para vocês poderem ver. Vocês podem usar programas, gente, programas que são online. Quando eu falo online, né, são programas pela internet. Como a gente está usando a sala Google, que é esse cara aqui, ó, você precisa de uma conta do Gmail, tá? A grande maioria aí já sabe, né, já está alinhado. E você pode mexer com esse programa chamado Apresentações, tá? Tanto pelo celular quanto pelo computador, tá bom? Então, você tem essa facilidade aí. Além disso, caso você tenha, caso você não tenha esse, você pode usar através de uma conta do Hotmail, né, ou do Outlook, que é a mesma coisa, né? É a mesma empresa. Você pode utilizar aqui o PowerPoint. Eita, não, já era um celular. Deus o tenha, né? Pode usar o PowerPoint. Também no celular você pode baixar. Então é importante, gente, quando vocês forem entregar as atividades, fazer algum tipo de atividade, que você tenha essas opções, né, de ferramentas, essas opções de acesso, tá? Muito importante, por quê? Porque se um dia, em uma situação real, alguém pedir para você fazer algo, você sabe fazer e sabe onde fazer e como pode ser feito, tá? Bom, como a gente tá Word não, né, pô? PowerPoint. Como a gente tá utilizando os computadores, a gente tem nos computadores instalados, né, o PowerPoint. Então, só você vir aqui no item busca. Eu falei isso na aula passada e teve gente que não anotou. No item busca, aí você digita lá PowerPoint, que é um atalho, para poder abrir. E se você quer ser mais ligeiro, né, mais esperto, você usa o teclado lá, né? Você segura a tecla Ctrl R, né? Perdão, Windows R, que é essa tecla aqui, ó, tecla Windows, mais a tecla R de Ricardo. Ele vai abrir essa janelinha aqui de executar e você pode digitar Power PNT. Se você fizer isso aqui numa entrevista, o cara vai olhar, nossa, hein, mano, você manja do bagulho, hein? Então, vai a dica, tá? Power PNT. Por quê? Todo programa ele tem um nome verdadeiro, né? O nome de instalação. Então esse é o nome de instalação dele. Se você quer meter a mala, tá aí a dica. Beleza? Bom,
E aí a gente vai abrir aqui o PowerPoint, certo? São as formas que nós temos de habilitar e abrir, tá bom? Bom, assim que abre a tela inicial, tá? Fazendo uma explanação geral, você tem aqui alguns modelos. Então, caso você esteja na preguiça, né? Não dormiu bem à noite, você tem alguns modelos aqui que você pode escolher. Dentro deles, qual é, né, o modelo que você gostaria de usar. Então, você pode clicar. Mas a gente, como é raiz, né? Brasileiro e não desiste nunca, sempre vai trabalhar com essa parte em branco por enquanto. Certo? Gente, toda aula, todo módulo, no caso nas nossas aulas de apresentação, toda aula a gente vai ter uma atividade, vai ter um tema. Tá? A gente vai ter um tema aí. Vocês tiveram infância? Tiveram, graças a Deus, né? Tiveram, né? Pra vocês terem uma ideia, ó como a coisa veio a calhar. Ontem eu fui no mercado. Boa tarde. Ontem eu fui no mercado. Tava tarde, né? Fui levar minha filha no médico, tava tarde. Minha filha queria comer um macarrão. Aí falei, vamos lá então, comprar um macarrãozinho, né? E comprar uma carne moída. Sabe o que eu encontrei lá no mercado? Uma bolacha, um biscoito, né? Bolacha, biscoito. Não sei se vocês chegaram a comer, mas quando eu vi aquilo lá eu lembrei da minha infância. Não que eu seja velho, tá, gente? Sabe essas bolachas de água e sal, quadradinha? Só que essa, ela tem uma camada de caramelo por cima. Vocês já comeram dessa bolacha? Cara, eu comia muito na casa da minha vizinha na minha infância, porque ela comprava bastante. Então, como eu brincava com meu vizinho, a gente tomava café, ela sempre colocava desse biscoito, né, essa bolacha. E tô eu lá na fila do caixa, quando eu olho pro lado, tá esse biscoito. Que nunca mais tinha visto. O que eu fiz? Fui lá e comprei 2 pacotes, né? Logicamente, né, pra manter a forma. Tá? Então, a gente vai meio que na aula de hoje, a gente vai voltar um pouquinho na nossa infância, tá? Como tema de atividade. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre desenhos. Desenhos ou programas. Desenho ou programas, tá? Então, quando você abre o PowerPoint, nessa primeira tela aqui, desse primeiro slide, aqui no título, como eu já falei, é o título. Você vai pôr o título da apresentação. Aqui embaixo, a gente vai colocar o nome, né, o nome de vocês. Vai colocar a turma, turma, que é a 4002. E vai colocar a data, que hoje, graças a Deus, é 2/9/2020. Certo? Vai fazer isso aqui. Beleza? Depois, a gente vai inserir um novo slide aqui. Aqui a gente tem um slide. A gente vai inserir um outro aqui. Para inserir, você pode apertar aqui esse botão novo. Ou se você quiser, né, meter a mala, segura o Ctrl e aperta o M de mamãe, certo? Ctrl M. Ou aperta o Enter aqui também que dá certo. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai lembrar, né, dos desenhos que você assistia, né? Comi o R aqui. Tá bom? Pera aí. É o café, gente. É a falta do café. E aí o que você vai fazer? Bem básico. Você vai lá na internet,
vai lá no Google e digita lá. Beleza? Você vai encontrar lá no cara chamado Wikipedia, né? No Wiki. Você vai copiar lá um trecho do que fala, do desenho. Vai colar. Aqui é uma caixa de texto. A gente movimenta essa caixa de texto. Tá bom? E aí você vai pegar uma imagem. Certo? Essa daqui, como é um GIF, eu vou ter que salvar. Mas eu gostei dessa daqui. Salvar aqui em imagens. Tá bom? E aí eu vou colocar essa imagem aqui. Para pôr a imagem, a gente vem aqui, ó. Inserir. Como eu salvei essa imagem, ela tá aqui. Tá? Então, imagens. Eu salvei ela em download. Perdão, downloads não. Salvei ela em imagens. E ela tá aqui. Eu tive que fazer esse processo porque ela é um GIF, tá vendo? Ela vai ficar assim, ó. Uma imagem animada. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar mais um slide. Deixa eu ver um outro desenho aqui. Vamos lá, né? Vamos no Wikipedia de novo. Vamos copiar um trechinho aqui. A gente cola. E aí eu vou dar uma invertida, tá vendo? A imagem está do lado direito, o outro eu vou colocar do lado esquerdo. Tá bom? E aí eu vou pegar a imagem. Pegar uma imagem. Essa imagem aqui, eu vou apertar o botão direito do mouse e vou clicar em copiar, tá bom? Porque ela não é animada, eu não preciso salvar. Vou copiar essa imagem. Como a imagem ela é grande, ela tem as alcinhas também, onde eu posso dimensionar. Beleza? Isso eu vou fazendo com 10 desenhos ou programas. Um programa clássico da minha década. Oi? Antes da TV Globinho, tinha a TV Colosso. Você... Não mesmo. Que era de 93? Você nasceu quando? 2003. Não tava... Enfim, vou evitar aqui o... Tá? Então, vamos pegar aqui, né, um trecho. Vou colar aqui. E aí eu vou pegar uma imagem. Pegar uma imagem legal. Peraí que... Certo?
E aí eu vou fazendo com 10 desenhos, animações, filmes, tá? Você vai pegar 10 itens lá. Certo? Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente precisa dar uma aparência para isso daqui, porque ele tá meio sem sal, né? Meio sem açúcar, meio sem tempero. Vamos ter que trabalhar. Então a gente vai trabalhar aí alguns aspectos. A gente vai trabalhar a formatação do texto e vamos trabalhar a questão visual, né? De tudo isso. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar aqui com designer. Tá? É importante eu sempre martelar nessa tecla. O que na guia design nós encontramos? Nós encontramos os temas. Tá? O que é um tema? Um tema ele é um conjunto, ele é um padrão. Ele vem cor, vem fonte, né? Ele vem um conjunto. É como se você fosse numa loja do shopping e você tem lá um manequim montado, sabe? Montado com a roupa. Aí você olha para os manequins, aí eu quero esse. É o que é um tema no PowerPoint. Ele é uma roupagem, né? Um manequim pronto, montado, tá? Onde você só vai pegar o seu tamanho. Então você pode escolher aqui ou pode trabalhar manualmente com cores. Então eu vou fazer aqui de forma manual mesmo. Vou mudar aqui as cores. Vocês já vão entender o que vai acontecer. Então mudei aqui as cores. Tá colorido agora. Tá? E aí, depois que você trabalhou essa questão de cores ou designer aqui, né? Tanto faz. A gente vai formatar aqui os textos, tá? Para formatar, não é muito segredo. A gente vem aqui na guia inicial, página inicial, e a gente tem todos esses caras aqui para formatação. Só que essa formatação, a gente pode clicar aqui ou selecionar o texto. Então, se você clicar aqui na caixa de texto, ó, já vai ativar aqui pra gente. Aí você vai poder colocar tamanho, fonte, cor, negrito, itálico, sublinhado, tá? Alinhamentos, vai poder brincar. Então eu vou fazer aqui, que de propósito eu coloquei tudo preto. Tá? Por quê? Qual que é a cor da letra padrão, assim, a fonte? É preta, não é? Se você coloca o texto, o fundo preto, na cor preta não aparece, né? E tem uma galera que ainda pergunta, pessoal, meu texto sumiu, né? Acontece, tá? Então o que você vai fazer? Você vai clicar na caixa e vai ter que dar um contraste. A gente vai ter que colocar a cor branca. Clica na caixa, vai lá e coloca a cor branca. Tudo bem? Aí a gente vai poder o quê? Colocar aqui, caso você queira, negrito, itálico, né? De preferência nunca trabalhe com os dois, né? Negrito e itálico, sempre um ou outro. Geralmente em itálico a gente deixa palavras que não são do vocabulário da língua portuguesa. Aí você coloca em itálico para poder dar uma ênfase ali para o pessoal entender que aquilo não faz parte do nosso vocabulário normalmente. Tá bom? Bom, então aqui eu vou lá colocar um negrito, vou aumentar aqui o tamanho e aqui eu vou mudar a letra. Tá vendo? Você tem algumas fontes. Algumas você vai ter instalada no computador, outras não, tá bom, gente? É importante frisar isso. E aqui também é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ele já é algo voltado a texto. Então,
esse cara aqui é chamado de marcador. Ele não pode estar aqui onde é texto. Geralmente marcador a gente utiliza quando você está criando uma lista. Tá? Arroz, feijão, batata, assim por diante. Então aqui não tem essa lista. Então eu vou tirar ela aqui, ó. Nenhuma. Porém, isso é um texto. Se ele é um texto, eu preciso trabalhar com isso daqui, ó. Parágrafo. Na opção parágrafo, eu vou trabalhar alinhamento, vou trabalhar espaçamentos e vou trabalhar o propriamente dito recuo do parágrafo, né? Então, aqui eu vou colocar parágrafo na primeira linha, vou colocar texto justificado. Tá vendo que ele tá tortinho aqui, ó? Ele não tá rente à margem. Quando eu coloco o justificado, o texto ele vai ficar de margem a margem. Esteticamente falando, ele vai ficar mais bonito. E aqui eu vou colocar um espaçamento entre linhas para que o texto ele fique mais leve na forma de leitura. Ó, tá aí, ó. Tá bom? Ele tá com parágrafo, ele tá justificado e aqui ele tem um espaço maior de uma linha para outra. Beleza? Então isso aí eu vou fazer em tudo. Deixa eu colocar um negrito aqui, né, para ficar um pouquinho mais forte. No título você pode trabalhar com letras diferenciadas, mas aqui no texto, né, onde você digitou um parágrafo, o ideal é você sempre usar um padrão, que é o que? O Arial ou o Times New Roman. Deixa eu colocar aqui o Arial Black. Tá? Arial ou Times New Roman. São fontezinhas bacanas aí. Tá? Então, coloquei o designer, coloquei aqui a fonte, né? Já tá ganhando uma carinha. Além de tudo isso, eu não posso esquecer que eu tenho aqui o tamanho da apresentação, né? Que é o como ela vai ficar visualizado. Se eu aperto o F5 aqui, percebam que ele me dá essa margem aqui, né? Se você muda o tamanho, você vai perder um pouco de tela, mas você consegue ocupar melhor a visualização total. Só que quando você faz isso, ó, você perde espaço. Então tem que tomar cuidado como que você vai fazer, ó, tá vendo? O layout aí para não perder espaço. Então, sempre tomar cuidado aí com a questão do tamanho. Além disso daqui, a gente pode trabalhar com esse cara aqui, ó. Aqui na guia inserir, eu tenho esse carinha aqui chamado Word Art. O que é o Word Art? O Word Art ele é uma galeria que dentro do PowerPoint tem, que permite você escolher já um padrão de letra, um padrão, é como se fosse um desenho, só que você vai escrever um texto ali, tá? Então ele é uma galeria dentro do programa. Ó, ele já me dá aqui alguns formatos, ó. Tá vendo? Tudo isso daqui a gente pode formatar depois, a gente pode editar, tá bom? Então vou escolher aqui um. Aí ele vai me dar aqui, ó, o texto. Então esse texto aqui eu vou tirar daqui e vou colar aqui. Tá? Como eu copiei e colei, ele meio que tirou a formatação. Mas aí eu tenho aqui, ó, onde você vai poder escolher os estilos. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu tenho mais algumas coisinhas para formatar ele, como a cor. E tem esse cara aqui chamado conta-gotas. O que o conta-gotas faz? Ele copia
né, uma cor, um exemplo. Eu tenho essa imagem aqui, ó. Eu quero saber que tom de azul é esse boneco. O que a gente faz? A gente vem aqui com conta-gotas. A gente pega aqui o conta-gotas. E aí, tá vendo? Conforme eu vou passando o mouse dentro do slide, ele vai tentando copiar ali a cor, tá vendo? Então, quando você vai fazer algum desenho, alguma animação que você quer pegar tom de cores igual a uma imagem, ou você não lembra, eu não lembro que cor eu coloquei, você pega o conta-gotas para poder trabalhar a cor. Então, aqui a gente vai, nessa ferramenta aqui, a gente pode formatar os estilos aí, tá? Vamos lá, gente. Que cor aqui eu posso colocar no meu tema? Amarelo? Verde? Laranja? O que eu posso colocar aqui para ficar legal? Azul escuro? Esse aqui? Deixa eu aumentar o tamanho aqui, que é um título, né? Mudei a fonte. Percebam, gente, que como eu tô aqui com a tela, a área onde eu criei o WordArt, ele tem uma guia aqui para eu formatar o WordArt, tá? Sempre olhem na parte superior que você vai encontrar as guias lá. Bom, posso colocar uma sombra, ó. Posso colocar um reflexo. Você pode trabalhar aqui. Opa. Tá vendo? Aí você formatou o título ali, ó. Ele tá ficando assim, ó. E aí você formata ali embaixo também. Você formata aqui embaixo também. Tá bom? Não precisa ser igual aqui, mas você dá uma formatada. Certo? E o alinhamento, gente, dessas informações, você pode alinhar aonde você achar que fica legal. Não precisa ficar ali no meio exatamente. Você pode criar um alinhamento. Se quiser pôr uma imagem aqui, também pode, não tem problema nenhum. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Uma letra aqui que simula uma letra carinhosa, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, eu tô com um fundo laranja. A cor preta, ela tá legível? A cor da letra preta tá legível? Tá, né? Mas se eu colocar o branco, vai ficar mais legível ainda? Tá? Então são coisinhas que a gente precisa analisar na criação. Aí, para dar um contraste, eu posso colocar uma sombra. Certo? Aqui a mesma coisa, é texto. Eu vou aqui no parágrafo. Justifico o alinhamento. Coloco espaçamento e coloco o parágrafo. Mudo lá a cor da letra.
ponham lá a letra Arial. Certo? E aí eu vou lá, aqui eu já fiz, né? E aqui também. Ver uma fonte aqui bacana. Certo? Então tá ficando assim, ó. Beleza? Aqui eu fiz com 3. A gente vai fazer com 10. Vocês vão escolher 10 lá porque vai dar tempo. A gente vai ter tempo suficiente para fazer. Tá? Além disso, a gente vai formatar essas imagens. Tá? Tá vendo a imagem aqui? Tá vendo que ela tá meio sem graça? Porque ela tá aqui. Legal, bacana, mas a gente pode melhorar. Como que a gente faz para melhorar a imagem, gente? Você clica na imagem. Quando você clicar na imagem, você vai ter aqui uma guia para você formatar essa imagem. Aí você vai ter tudo isso daqui, ó, para você brincar com a imagem. Tá? O que a gente vai fazer? Em especial aqui, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com isso daqui, ó. São molduras, né? São estilos. Tá vendo? Já deu um efeitozinho melhor já. Né? Colocou uma moldurazinha. Clica na imagem. Tá? Clica na imagem, vai aparecer essas bordinhas, tá, gente? Aí vai lá em formatar. E aí você tem aqui, ó. Tá? Aí você vai ficar a seu critério, né? O que você quer fazer. Porém, você pode personalizar clicando aqui, tá? Você tem aqui as bordas, que é cores, né? Que você pode colocar. Você tem aqui a linha, que você pode mudar a linha, por exemplo. A espessura da linha. Você tem aqui o tipo do traçado que você pode mudar. Tá? Você tem alguns brinquedinhos aqui que você pode mudar. Opa. Das linhas aqui. Então você pode escolher um modelo e a partir desse modelo você tem aqui a formatação que você pode estar aplicando. Tá? E aqui, caso você queira colocar sombras, que nem a gente fez lá no Word Art, você pode pôr sombra. Você pode colocar um reflexo, não tem problema nenhum. E caso você queira, tem efeitos 3D lá que você também pode pôr. Então você vai brincar. Na verdade, brincar não, né? Você vai usar a sua criatividade, né? Para você poder ter um designer diferenciado. E aí, ó como ele vai ficando. Ele vai ficando com um visual mais agradável para quem tá vendo. Certo?
Alguma pergunta até aí, gente? Você fala do texto? Então, você primeiramente seleciona o texto. Quando eu falo selecionar, é só clicar na caixa de texto. Aí você aqui, ó, na guia página inicial. Opa, peraí. Aqui na guia página inicial, você tem esse cara aqui, ó, chamado parágrafo, perto dos alinhamentos. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Parece um rabinho. Você vai apertar ela. E aí ele vai te dar a janela do parágrafo. Que é aí onde você coloca aqui o alinhamento que você quer. Se quiser centralizado, né? Ou outro. Aqui é o que a gente chama de parágrafo, né? Que é aqueles 2 dedinhos, sabe? Lembra lá? 2 dedinhos antes da folha, né? E aqui você coloca o espaçamento entre linhas. Tá? Que é para você dar aquele distanciamento para que o texto fique mais limpo na hora da leitura. Se não ficar muito grudadinho, aí fica ruim, atrapalha um pouco a leitura. Então você faz por aqui. Certo? E aí, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Todo mundo entendeu até aí? Deixa eu perguntar aqui que eu tenho uma galera online. Gente, pessoal que está online aí. Tem alguma dúvida? Tem gente online, mas está aqui presente? Tem alguém que está no programinha aí, está presente? Alguma dúvida aí, pessoal? Que está online? Gui Wendel tá aqui? Você tá online aqui também. Karina tá online aqui. A Nalandra, eu sei que tá online porque ela tá cuidando do filho. Pedro também tá aqui, né? S. Lima, Yasmin, ó, também tá presente, tá aqui no programa. Vocês ficam vendo, né? Curiosos, né? O que tá postando lá, hein? Toma cuidado, hein? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Beleza. Depois que você criou lá, gente, as 10, né, os 10 slides. Quando eu falo 10, o primeiro não conta, tá, gente? Porque o primeiro é o título. É 10 aqui com 10 itens, tá bom? A gente vai salvar. Você vai salvar. É importante eu tocar nesse assunto novamente. Tanto faz você apertar salvar ou salvar como. Salva na área de trabalho para ficar mais fácil. Salva na área de trabalho para ficar mais fácil. Aí você vai dar o nome. Você pode pôr seu nome, não tem problema, tá? Pode escrever seu nome. Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar a turma. Tá bom? E aí, lá na sala Google... Que todo mundo aqui, quem não tem, vai ter... lá na sala Google, quem não tem, vai ter o acesso, vai postar lá na sala Google. Tá? Se vocês tiverem dúvidas como posta lá na sala Google, me perguntem. Tá? Pelo celular, quem porventura não conseguiu terminar aqui, quer terminar em casa, não tem problema. Pode terminar em casa. Até porque nós temos 2h30 de aula. Dá tempo de sobra, né? Mas sempre pode acontecer de algum momento você não conseguir. Você vai salvar da mesma forma e você vai mandar para o seu driver, tá bom? Você vai mandar o arquivo para o seu driver, para que assim você possa estar terminando. E aí você entra na sala Google pelo celular e manda. Então, programas que, se porventura você não tem computador em casa, não tem notebook, caso você tenha um tablet ou celular, programas que você tem que instalar no seu celular.
esses dois programinhas aqui, ó. Peraí que eu tirei. Tem que ter no seu celular a sala Google. Tem que ter um programa de apresentação. Não importa qual seja, tem que ter um. E você tem que ter esse Discord aqui, que é um outro programa, para você poder também acompanhar as aulas online. Certo? Tá? Então tem que ter tudo isso daí. Mais uma vez, gente, alguma pergunta? Querem perguntar? Querem falar alguma coisa? Todo mundo entendeu como que coloca lá a fonte, como formata a imagem, certo? Então o que a gente vai fazer? Quem não assinou a lista ainda? Bastante gente, né? Passa ali para trás. Galera que não assinou, assina a lista. Depois acho que tem mais gente aí que não assinou, né? Vai passando a lista. Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou parar a gravação para poder publicar o vídeo e colocar lá na sala Google, tá bom?